Começamos na escuridão, onde o protagonista monocromático, branco e cinza, trabalha igual condenado na mineração. Tinta! Eu encontrei tinta! Nero, obrigado! Graças a você eu consegui encontrar! O gatinho preto respondeu, Kill. Se eu levar isso, talvez dessa vez a equipe de exploração finalmente me aceite. Corta para a superfície. A multidão grita, coloristas! Os cidadãos admiram os heróis como se fossem divindades. Ah, olha essas cores tão vivas, não são incríveis? Dizem que eles derrotaram uma criatura gigante. Enquanto esses seres brilhantes estiverem aqui, a cidade iluminada continua segura. Mais longe do glamour, o destino do nosso protagonista era o Distrito Sombra. A placa dizia, ingresso para a equipe de exploradores classe C, qualquer um pode se juntar. Inocente, ele tentou a sorte, mas foi chutado para fora da guilda igual lixo. O explorador, com puro desprezo, gritou da porta. Saia daqui! Quantas vezes eu tenho que dizer? Este não é um lugar para tipos como você! Por quê? Eu também trouxe tinta! Eu provei meu mérito! Ah, que saco! Eu realmente tenho que desenhar para você entender? Você não tem cor, sabia? As pessoas nascem com seu papel definido, mas às vezes aparece um doente como você que não conhece seu lugar. Escute bem, maldito sem cor. Nós somos exploradores, só os escolhidos podem fazer isso. Os fracos não sobrevivem à Terra Negra. Fora desta cidade é tudo escuridão e monstros. Nós somos heróis, literalmente. Então, é impossível para um desbotado como você. Vá fazer coisas de gente sem cor e deu fora. Se me incomodar de novo, juro que acabo com você. O gatinho ficou preocupado. Tudo bem, Nero. Ainda há muitos lugares para tentar. Além disso, já estou acostumado a ser tratado igual lixo. Vou me tornar o melhor colorista, prometo. Vamos, volta para dentro. O que as pessoas fariam se te vissem? Enquanto ele se afastava, buscando outro lugar para ser rejeitado, uma figura de cabelo verde o observava das sombras. A persistência do sem cor havia chamado a atenção errada. A sequência mostra a rotina humilhante de portas fechadas. Aqui também não. Aqui também não. O branquelo risca os nomes no caderno depressivo. Ah, hoje também não tive sorte. Suponho que não tenha outra opção. Ele caminha até uma lojinha humilde, Mari Workshop. Mari, cheguei. Uma garota de cabelos brancos e sorriso gentil o recebe. Kay, bem-vindo. Por que essa cara? Fracassou de novo? Kay admite que foi rejeitado em todos. Mari indignada. As pessoas desse mundo são cegas. Com o seu nível, você deveria ser mais forte que a maioria desses exploradores. Dizem que não aceitam gente sem skin colorida. É o sistema. Mas você traz recursos da Terra Negra sem problema, não é? Sua habilidade já foi provada. Humilde, Kay desconversa. Bom, é que o Nero me ajuda. Além disso, compra isso de mim? Os olhos da waifu brilham. Uau, obrigada! Vou te pagar muito bem. Ultimamente a escassez de tinta está terrível. Os preços subiram muito. Toda a nossa vida depende disso. Kay lamenta. Eu sei que posso aguentar qualquer coisa lá fora, mas se nenhuma guilda me aceita, fico travado. Foi aí que a Mari decidiu intervir. Ei, Kay, você pensou no que eu te mencionei antes sobre aquele lugar? Ele hesitou. É que aquele lugar é meio... O que você está dizendo? Deixe de frescura, você tem que tentar tudo o que puder. Ela jogou um panfleto na mesa. Grupo Explorador do Amanhecer. Ranking S? Até agora eu hesitei porque achei que ia ser rejeitado. Será que sirvo para esse nível? Ela continuou insistindo. Larga o medo e tenta. Dizem que eles focam na habilidade. E então ela fez a pergunta que doeu na alma. Você não quer ser um colorista? Você diz isso desde criança. Lembranças de um passado triste vieram à tona. Ela finalizou com o apoio que ele precisava. Nós sempre te apoiaremos. Eu e o gato estamos contigo. O Protinha acordou para a vida, determinado. Certo, não posso me dar ao luxo de escolher. Mendigo não escolhe pão. Obrigado, Mari. Já volto. Sim, não morra, por favor. Caminhando pelo beco escuro, focado em se preparar para o teste.
De repente, o instinto de Nero o fez o tremer dentro da jaqueta. Nero, o que foi? Mas o perigo já estava nas costas. Das sombras surgiu um inimigo segurando uma varinha brilhante. Nero gritou em pânico, mas Kay foi lento demais. Um feixe de luz mágico rasgou suas costas. Kay caiu no chão, derrotado em um único golpe. O vilão de cabelo verde zombou. Para um sem cor, você até que aguentou bem, só raspou. Não importa, você vai morrer de qualquer jeito. Mesmo que um sem cor desapareça, ninguém se importa. Nero chorava desesperado. Kay, agonizando no chão, lhe deu uma ordem. Nero, corre. Kay recobrou a consciência, pendurado à beira da morte. Acordou! Que azar! Agora você vai cair aí dentro consciente para sentir tudo. Ele apontou para o poço borbulhante lá embaixo. Quando se misturam tintas de todas as cores, gera-se o resíduo de tinta. Para humanos, é letal. Se cair, nem os ossos sobram. Perfeito para sumir com corpos. Kay entrou em pânico. Quem diabos é você? Por que me atacou? Eu não tenho nada. Calma lá, você nos surpreendeu. Quem imaginaria encontrar um tesouro desses no Distrito Sombra? O cúmplice levantou uma gaiola. Uma criatura com inteligência para seguir um humano? Isso é uma raridade. O verdadeiro alvo nunca foi o rapaz, era a criatura. Ao ver seu amigo preso, o coração de Kay parou. Nero! Solta ele, seu maldito! O sádico nem se abalou. Esse bicho vai nos render uma fortuna. É luxo demais para um lixo desbotado como você. Kay, consumido pela fúria de ver sua única família sendo roubada, ao agarrar o braço, seu poder se manifesta. A cor verde está sendo drenada. O vilão entra em pânico, sentindo sua essência vital sendo absorvida. Kay, envolto em uma aura sombria, e finalmente o larga para o abismo. Já chega, morra lixo. O branquelo caiu nos resíduos tóxicos e mortais. Tenho que salvar o Nero, mas meu corpo não responde. No fundo do poço, prestes a morrer, uma voz invadiu sua cabeça. Kay, por que você não faz nada? Aceite, faça o que você pode. Vai ficar parado? Salve o Nero, eu esperei muito tempo por isso. Aceite sua verdadeira cor, recupere seu poder, agora mesmo. Ele emergiu do abismo, mas não era mais o mesmo. Agora ele se tornou um negão, uma silhueta feita de trevas líquidas. O quê? Estou ensopado de quinta? Quem sou eu? Sua memória estava fragmentada, mas o grito de Nero cortou o esquecimento. Nero, tenho que salvá-lo. Na superfície, a celebração dos comparsas foi interrompida por uma explosão de sombras. O poço estava seco, a tinta havia sumido e de dentro dele um negão monstruoso se levantou. O vilão recuou aterrorizado. Não pode ser! A tinta desapareceu e o que saiu de lá é uma criatura! Momentos depois, as autoridades cercaram os destroços. Um velho, testemunha ocular, gritava desesperado para os guardas. Eu vi claramente! De repente apareceu uma mão e destruiu aquela área! Mas o guarda, cansado da rotina do Distrito Sombra, trata aquilo como delírio de um velho. Maldito! Está me ouvindo? O ruivo e sua assistente analisavam os corpos dos exploradores corruptos. Por sorte, parece que só houve 2 vítimas diretas. São membros de um grupo de exploradores de rank B. Não tinham boa reputação. Não entendo. O que aconteceu com eles para perderem toda a cor? Bom, isso também é importante, mas deixaremos de lado por agora. Viemos aqui por uma criatura enorme que foi relatada. O guarda se apresenta. Colorista? É uma honra. Sou... O investigador corta as formalidades e solicita investigar a cena. Sim, por aqui. Diante dos escombros, eles analisam o rastro de destruição. De fato, há rastros de uma criatura. Rastreamos a localização de todas as criaturas grandes relatadas recentemente. Mas mesmo se estivesse nos arredores, é estranho que apareça repentinamente dentro da cidade. O que normalmente se vê dentro da cidade são apenas espécies pequenas, inofensivas. E se tiver surgido uma nova mutação? O parceiro frustrado diz para não tirar conclusões precipitadas ainda. Mais importante ainda, como é que vou rastreá-lo? O rastro sumiu. Isso é uma dor de cabeça. Longe dali, na escuridão total, Kay recobrava consciência ao som de chiados. Por instinto, foi procurar seu único amigo.
Nero! Nero! Você está bem? Ufa, que alívio! Mas o que diabos aconteceu? Deve ser culpa daqueles bastardos. Mas ao tentar se levantar, ele sente que algo está errado. Então, flashes de memória o atingem. A queda no poço, a transformação. Ele olha para as próprias mãos, lembrando-se da silhueta negra. Não pode ser eu! A cor! Como isso é possível? Está tudo um breu total. E por que está tão escuro aqui? Não vejo nada! Nero, espera! O gato brilha iluminando o cenário. Árvores escuras e monstros os observando surgem na escuridão. Isso é a Terra Negra! E é a zona da Floresta Negra, acessível apenas para a elite. Estamos muito longe de casa. Monstros começam a cercá-los. Já estão nos rodeando. Nero, vamos voltar rápido. Guiado pelo bichano, eles correm por suas vidas, desviando de garras e presas na escuridão total. Uac! Isso foi perigoso! Obrigado, Nero! O que é esse sentimento? Me sinto tão bem! Embora eu esteja correndo há um tempo, não estou cansado e posso me mover muito mais rápido e com maior agilidade. Todo o meu corpo está cheio de energia. Durante a fuga, um lobo sombrio salta para morder a jugular dele. Ainda lerdo, ele levanta o braço e fica esperando ser merendado. Mas todos os dentes do lobinho se quebram e ela sai para gankar outra rota. Kay olhou para suas próprias mãos, trêmulas, e fica impressionado com o que uma pessoa que tem cor pode fazer. Mal tem tempo de respirar, Nero grita novamente. Diante deles, eles encaram uma criatura gigantesca, bloqueando o caminho. Um ciclope se ergue. O que o predador que aparece nas profundezas da Floresta Negra está fazendo aqui? O moreno tomou um belo socão para deixar de ser lerdo. Doeu, mas estou bem. Achei que seria um ferimento mortal. Mesmo assim, de alguma forma, sinto que posso vencer. Consegui a cor que tanto almejava. Será diferente de antes. Já não há necessidade de fugir. Tenho que lembrar daquela sensação, aquela emoção de antes. Ele sentiu uma energia vibrante envolver seu corpo novamente. Ele se tornou o predador, transformando-se em preto. Ele não precisa mais ter medo. À sua frente, a abominação das profundezas com seu ruído fez tudo tremer, reivindicando seu território de caça. O gigante desceu as garras, pronto para estraçalhar o que considerava ser uma refeição fácil. Mas antes que as garras gigantes pudessem ferir o prota, Kay reagiu pegando impulso no chão e devolve o socão com muito mais força. O impacto físico desintegrou o torso da criatura instantaneamente, gerando uma onda de choque que limpou a área ao redor. Sem perder a velocidade, o corpo de Kay atravessou os restos do inimigo e foi lançado aos céus, rompendo a barreira da Terra Negra. Lá do alto, ele viu algo que nunca imaginou encontrar naquele lugar. Suspenso no ar limpo, ele viu uma floresta verdejante, colorida, cheia de vida. O paraíso, banhada pela luz do sol. Isso é cor? Ele questiona. A surpresa foi tanta que sua transformação se desfez e ele despencou de volta para o chão, vulnerável novamente. Sua vida está se esvaindo. Ser negão cobra um preço alto. Minha cor, minha força, se esgota ao usá-la? Não, se eu continuar assim, a aterrissagem não foi o maior problema. O uso do poder cobrou seu preço. Kay sentia sua força vital se esvaindo. Então, a voz retorna, fria e cruel. O que você está fazendo? A comida está bem na sua frente, não está? Coma rápido a cor que você tem na sua frente. Não quer morrer, quer? É simples, estenda a mão. A mão! Ao tocar nos restos da criatura, ele é capaz de absorvê-la completamente. Respira fundo, recuperado. Ufa, piu, sobrevivi. Kay sobreviveu, mas agora sabe a verdade terrível. Quem é preto vive com fome. No Distrito Sombra. Lá dentro, Mari trabalhava em um projeto quando a porta abre, mas o estranho não entra como um cliente. Ah, bem-vindo! O que te traz por aqui hoje? Não há resposta. Apenas uma figura alta, envolta em um manto sujo e puído. Tem algum pedido especial? Senhor? Você não percebe que tem uma aparência extremamente suspeita? Mas o silêncio dele é absoluto e avança em direção ao alvo. Afaste-se, maldito! Kia! Buh!
O grito agudo e patético do encapuzado quebra a tensão instantaneamente. Calma, Mari, sou eu. Desculpe, queria te assustar por não me reconhecer. Hahaha. Kay, você, o que aconteceu com você? A cena avança alguns minutos após o prota ter contado como ficou preto. Estou furiosa! Não vou perdoar esses bastardos! Eles merecem ter a cabeça esmagada com esse martelo! Relaxa, Mari, já me vinguei. Ela respira fundo, recuperando a compostura. Entendo, você passou por muita coisa. Estava preocupada desde que perdemos o contato. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. Ainda assim, fico muito feliz que você esteja a salvo. Sim, sinto muito por te preocupar. Sobreviver depois de cair no poço de resíduo de tinta e ainda recuperar a cor é simplesmente incrível. Mas o preto, essa é a cor das criaturas. Os outros não vão te ver como um monstro. É algo que está no passado. O importante é que tive a oportunidade de me tornar um colorista. Vou direto para o exame de ingresso da equipe de exploradores. Mas, Mari, você poderia me emprestar alguma roupa ou equipamento? Prometo devolver depois. De novo? Quantas vezes isso já aconteceu? Mas um sorriso cúmplice surge em seus lábios. Mas vou considerar um investimento em um futuro colorista. Me siga! Por acaso tenho exatamente o que você precisa. Vai ficar perfeito em você. Agora estamos no local do exame. O estádio está lotado de centenas de candidatos. Uns figurantes ficam impressionados por ter tanta gente e avisam para não ficarem nervosos, mas é preciso ficar atento ao redor. Nunca imaginei que chegaria o dia em que faríamos o teste para a equipe de exploradores do amanhecer. Entrar para essa equipe é o sonho de todo explorador. Este grupo é o que mais conquistas alcançou explorando a Terra Negra. Como uma equipe de Rank S, conta com vários coloristas especialistas. Eles são a esperança da cidade iluminada. O único problema é que muitos candidatos fortes se reuniram aqui. A segunda filha da família Cian, um famoso caçador de recompensas. Tem até exploradores conhecidos que ascenderam recentemente. Mas, ainda assim, quem mais chama a atenção deve ser aquele cara, né? Espada de Vendaval, Gale. Ele tem a aprovação praticamente garantida. Ouvi dizer que ele é forte o suficiente para enfrentar criaturas selvagens sozinho, mas sua natureza cruel e violenta costuma causar problemas. Dizem que foi expulso de sua equipe anterior. Gale demonstra total desinteresse pelas provocações. Aquele bando de figurantes não passam de lixos, uma decepção completa para quem esperava encontrar o nível de um Rank S. Seus olhos verdes varrem a multidão com desdém, até reconhecer Ellie Cian, a segunda filha da famosa família Cian. Avaliando que os rumores sobre a habilidade dela parecem verídicos, o interesse de Gale desperta, tentado a lançar um ataque surpresa apenas para testar os reflexos dela. No entanto, antes que ele possa disparar, os alto-falantes dão a ordem de início para o exame de admissão dos exploradores do amanhecer. Candidatos, o exame de admissão para a equipe de exploradores do amanhecer começará agora! Reconhecido como o herói da última caçada, a presença do colorista deixava evidente para a multidão o peso daquele momento. A aura imponente que ele emanava transmitia uma autoridade tão esmagadora que deixava clara a enorme distância entre as equipes de Rank S e os meros candidatos. Bem-vindos! Primeiro, quero agradecer a todos. Todos que se reuniram aqui devem ter vindo com suas próprias metas: dinheiro, poder, honra ou dever. Honestamente, não importa. No final, é necessária habilidade para conquistar qualquer coisa. E nós só precisamos dos hábeis. Buscamos candidatos excepcionalmente fortes para adentrar na Terra Negra e reivindicar território humano. Não precisamos de gente medíocre. A primeira prova será realizada em formato de torneio. Afinal, a habilidade mais importante para um explorador é o combate. Fora da cidade, é literalmente a sobrevivência do mais forte. Quando seu número for chamado, subam ao palco. Número 126 e número 286. Uau, um peso pesado logo de começo. Sinto muito pelo oponente dele. Que sorte! Finalmente um pouco de diversão desde o início. Eu estava morrendo de tédio.
Como devo brincar com ele? O que há de errado com esse cara? Sua postura é estranha, parece tão fraco. Não importa, eu estava entediado de ficar parado esse tempo todo. Agora que tudo está pronto, não há necessidade de se conter. Gale rotaciona a espada ativando a técnica da vendaval. A multidão observa maravilhada, a espada brilhar uma luz verde intensamente. Nessa idade já maneja uma espada tão bem assim, sem dúvida merece ser chamado de gênio. Preparado? Tente bloquear isso. Se falhar, eu vou te fazer em pedaços. Gale avança, a espada pronta para decapitar. Desfere vários cortes e vai atingir o pescoço do moreno. Mas, no último milissegundo, um belo jab de esquerda é dado no focinho arrogante do aprendiz do Zoro, o arremessando na parede. Poeira e silêncio. Quando a fumaça baixa, a multidão incrédula. Gale, o gênio, está inconsciente no chão da arena. O quê? Gale? E ainda por cima, com um só golpe! Como isso é possível? No centro do ringue, Kay, com o punho dolorido. Isso me assustou. Ele se aproximou de repente. Mas o choque da vitória logo se transforma em horror. Alguém na plateia aponta, trêmulo. Espera, não estou vendo errado. Um preto? Preto é a mesma cor daquelas criaturas. Um humano pode ter essa cor? O espada de vendaval foi derrotado com um só golpe? É disso que o poder de um preto é capaz de fazer? O amarelão fica intrigado. A Alice Yan também observa a surpresa. O prota olha em volta, confuso com a reação negativa. Por que estão me olhando assim? Eu exagerei? A vitória veio fácil, mas agora, sobre o julgamento de todos, ele percebe o porquê não existe flor preta. O torneio continua. Todos observavam o quanto um preto causava medo. Não se aproxime! Eu disse para não se aproximar! Lança ataques rochosos, que são desviados sem esforços, e desfere um único soco, nocauteando mais um raiceiro. A cena se repetiu, outro oponente inconsciente. O vencedor, número 286. Mais um entra na sequência de nocautes. O vencedor, número 286. Os examinadores acreditam que Kay é promissor e se destaca dos novatos. Além disso, é o primeiro portador de preto que aparece, e que seria melhor recrutá-lo rapidamente antes que a notícia se espalhe. Os investigadores aparecem. Ei, dia difícil, hein? O exame está indo bem? Só estava passando por aqui. Ouvi dizer que foi cuidar de uma solicitação comissionada, comenta o examinador nervoso. O ruivo observa a arena com desinteresse aparente. Isso, nenhum progresso, só tem me dado dor de cabeça. De qualquer forma, tem alguém que vale a pena escolher? Temos a jovem senhorita da família Cian e, além disso, alguém extremamente único. E nem foi preciso apontar, só de olhar para a arena ele vê. Ué, preto? Sabia que o reconheceria na hora. Ele até derrotou um favorito de rank alto e está mostrando resultados acima da média. Nesse ritmo, a admissão dele estará garantida. Sua assistente sussurra. Líder da equipe, esse garoto é, por acaso? Provavelmente sim, uma nova cor aparecendo logo depois daquele incidente estranho na fábrica. É coincidência demais. Por enquanto, vamos continuar o observando. No corredor dos competidores, ele respira fundo, tentando acalmar a adrenalina. Uma sequência de vitórias? Que poder incrível! Com essa força, tornar-se um explorador é definitivamente possível. Ainda assim, devo ter cuidado. Se eu usar em excesso como da última vez e de repente perder minha cor, estarei acabado. Cian interrompe seus pensamentos. Vencedora, número 17. A multidão explode em aplausos. A cor da família Cian é sempre impressionante de se ver. Realmente, a habilidade que se esperaria de uma jovem de uma casa de prestígio. Incrível! Como alguém poderia vencer alguém assim? Eli caminha na direção do ex-branquelo. Ela para. Seus olhos azuis frios encontram os olhos negros de Kay. Eles não falaram nada, mas o olhar penetrante diz tudo. Ela sabe que o prota não é gado. O primeiro exame foi concluído. Obrigado pelo seu esforço. Como estamos atrasados, passaremos diretamente para o próximo teste. Quem falhou, por favor, retorne na próxima vez. Os candidatos restantes suspiram, exaustos. Isso é difícil, nenhum momento para respirar. Tomara que o próximo exame seja mais fácil. Então, o próximo teste é... Ei, espere! O segundo exame será dirigido pessoalmente por mim. Os figurantes ficam chocados.
essa pessoa é o colorista Red, um dos mais fortes da cidade, famoso por seu poder destrutivo. Se ele está no comando, estamos perdidos. O amarelão tenta intervir. Tem certeza disso? O capitão vai te dar uma bronca se ficar sabendo. Algo sobre mudar o exame por conta própria. Red sorri, despreocupado. Tudo bem, ele já me dá bronca todos os dias mesmo. A prova é simples, apenas resistam. A estufa humana. De repente, o estádio é engolido por um mar de fogo. Esferas de chamas individuais cercam cada candidato. Recriei o ambiente de uma certa região que experimentei uma vez. Vai ficar bem quente. As terras negras estão cheias de ambientes extremos. Comparado a isso, isto não é mais do que um aquecedor morno. Simples, certo? Se aguentarem, estão aprovados. Mas, se não puderem resistir nem a isso, então nunca tiveram a qualificação desde o início. Os candidatos gritam, sufocando no calor intenso. Eles observam o sofrimento deles com indiferença. Que calor! Está muito quente! Isso deveria ser um aquecedor morno? Que tipo de lugar são as terras negras? Isso é impossível! Minha habilidade não consegue nem fazer um arranhão. Tudo o que posso fazer é resistir. O examinador ouviu rumores que ele tem sido preguiçoso ultimamente, mas parece que as habilidades dele não enfraqueceram nem um pouco. Cobrir tantas pessoas com uma barreira num instante era um controle incrível. De repente, o som de vidro quebrando ecoa pelo estádio. Uma explosão de gelo estilhaça uma das esferas de fogo. A waifu emerge intacta, impressionando a todos, pois o poder da família Xian deveria ser seu contranatural e mesmo assim ela o quebrou imediatamente. Essa garota realmente merece ser chamada de prodígio. Seus olhos se voltam para Kei, que está suando imóvel. E aquele outro garoto? Continua aguentando de alguma forma. Mas não está conseguindo abrir caminho. Bom, também não é como se eu esperasse muito desde o início. Mas por dentro, Kei está em pânico total, sentindo sua energia vazando. Caramba, estou acabado! O que eu faço? Usei cor demais na luta anterior. Se eu soubesse que isso aconteceria, teria me administrado melhor. Maldiça, quanto mais eu aguento, mais rápido drena. Não, minha cor está escapando. Se eu aparecer sem cor na frente de toda essa gente, a forma como vão me tratar, com sorte só terminarei como uma cobaia de laboratório. Desesperado, ele busca uma saída. Não posso só ficar aqui. Preciso de um jeito. Não tem algo que eu possa absorver como da última vez? Algo para absorver? Ele olha para as chamas que o cercam. Agora que penso nisso, esta barreira em si é uma habilidade de cor. Então, deveria ser possível, não? Está quente, não há tempo para pensar. Vou descobrir tentando. Estendendo a mão, uma escuridão voraz sai de sua palma, engolindo as chamas vermelhas. O fogo não o queima, ele o alimenta. O vórtice negro consome a barreira de dentro para fora e consome as estufas dos outros, deixando todos confusos. O ruivo, que antes não dava nada por ele, agora vê o prota como uma verdadeira anomalia. Todo o fogo foi drenado, o moreno deixou o estádio em silêncio. Percebe os rostos chocados dos candidatos e a expressão intrigada dos examinadores. Não era para isso acontecer! Maldiça, chamei a atenção demais! A mente da fria e calculista estava a mil. Este exame significava muito para mim. Queria demonstrar o poder que aperfeiçoei para minha família. Mas a aparição de um preto me fez sentir ansiedade. Fui criada para ser sempre a melhor, para não preocupar minha irmã. Mas esse garoto era tão forte que, mesmo se eu levasse a sério, não poderia garantir a vitória. Há algo nele que não pode ser explicado apenas com força. O que é ele? Não vou continuar pensando nisso. Não importa o que ele seja, da próxima vez não será assim. O ruivo já chega o abraçando. Ei, essa foi a habilidade da cor preta agora há pouco? Só a aura é uma loucura, absorvendo tudo. Não consigo me controlar quando estou curioso. Se importa de me contar um pouco mais sobre ser preto? Podemos conversar em particular e manter suas informações seguras. Kei, ainda atordoado e gagueja. E o exame? Tudo bem. Nesse nível, você tá aprovado, certo? Eu cuido disso. Red sorri, despreocupado. Ele pensa, aprovado? Espera, então chamar a atenção na verdade me ajudou? Finalmente, agora sou um explorador! O amarelão, furioso, grita do palco. Red, seu idiota! Fazendo o que quer de novo! O exame ainda continua! Ei, para de gritar tão alto! Haha, desculpa, eu te compenso depois, então deixa passar só dessa vez.
O examinador suspira e se vira para a multidão avisando que, devido a circunstâncias inesperadas, o exame foi interrompido. Mas o exame continuará, com exceção da número 17, que quebrou a barreira por conta própria. O resto será submetido a um teste adicional. Mesmo sendo aprovada, seus olhos não estão na vitória. Agora, longe do torneio, o carro para diante de uma paisagem devastada. Ele pede para a assistente os aguardar. Ao olhar ao redor, seus olhos se arregalam ao reconhecer os escombros de concreto e ferro retorcido. Este é o lugar onde caí no resíduo de tinta, o lugar onde eu morri e renasci. Uma vista feia, não é? Um incidente ocorreu aqui não faz muito tempo. 2 exploradores que originalmente tinham cores vibrantes ficaram completamente sem cor. Foi a primeira vez que vimos algo assim. Segundo as testemunhas, elas afirmaram ter visto uma criatura gigantesca feita de sombras emergindo do poço. E pouco depois, você apareceu, a primeira pessoa portadora do preto. Um poder que absorve outras cores, uma habilidade completamente alheia a tudo o que conhecemos neste mundo. Muita coincidência. Kay sente-o a faltar. Esse cara, ele não estava apenas curioso, ele notou desde o princípio. O teste, as perguntas, era tudo uma armadilha para confirmar. Ele olha para o Red parado relaxadamente. Posso correr? Não, impossível. Ele não é apenas um colorista. Fugir dele é como tentar fugir do sol. Haha, eu só estava te testando um pouco, mas reagir tão honestamente torna isso menos divertido. Meu trabalho é descobrir o que está acontecendo por aqui, mas, sendo sincero, estou mais interessado na sua habilidade, seja a cor preta em si ou o poder que você está usando. Nunca vi nada parecido. Os poderes de cor parecem simples, mas normalmente não podem se misturar de jeito nenhum. No entanto, sua habilidade ignora todas essas complicações. E, a julgar pelo que aconteceu no segundo exame, você não consegue controlá-la, certo? Absorver tudo ao seu redor foi parte disso. Exatamente, responde Kay. Sim, precisamos fazer um teste. Preciso saber até onde vai sua habilidade, como funciona. Então, vá em frente, tente absorver a minha. Ele fica pasmo. O quê? Não, isso é perigoso. E se algo der errado? Haha, você é novato demais para se preocupar comigo. Pare de falar e tente. Enquanto observa o garoto, a mente do líder calculava os riscos que ninguém mais vê. O preto simboliza as terras negras, uma cor que representa uma força ominosa que devora tudo. Deixar uma habilidade tão perigosa sem supervisão e sem controle é inaceitável. Dependendo de como for usada, poderia abalar os alicerces da cidade iluminada. Um segredo sombrio, conhecido apenas pela alta cúpula. E, embora as pessoas ainda não saibam, existem criaturas humanoides também. Se alguma vez você as enfrentar, Kay, ou se tornar uma delas, no pior dos casos, poderíamos ter que cuidar de você aqui mesmo. A decisão de Red já está tomada. Este teste não é apenas curiosidade, é um julgamento. O prota, que não sabe ler mentes, concorda com o teste. Entendido. E se algo der errado, não é culpa minha, certo? Ele canaliza sua energia, pronto para drenar o ruivo. O poder de Red inunda seu corpo como um mar em chamas. É como se lava fervendo estivesse dentro do meu corpo. Esse poder avassalador. Então essa é a cor de Red, aquele a quem chamam de herói. Red continua sua análise mental enquanto Kay agoniza de dor. Está absorvendo sem parar, como se estivesse morto de fome. Ainda assim, talvez porque ele seja imaturo, pessoas fortes provavelmente poderiam resistir à absorção, mas continua sendo claramente perigoso para a maioria, e o que vimos no exame não pode ser tudo. De repente, a forma do protinha muda, sombras o envolvem ativando seu modo negão, mas desta vez era um negão ruivo com uma áurea em chamas. Esta forma, eu não soubesse, acreditaria que é uma criatura. Então foi realmente você quem esteve por trás do incidente. Tenho muito que descobrir sobre você, mas primeiro preciso apagar o fogo que tenho na minha frente. Antes que cause mais danos, terei que submetê-lo. Red se prepara para incinerar a existência do prota. Dentro da mente de Kay, o caos reina. Que vermelho intenso! Me dê mais! Preciso deste poder transbordante! Não há razão para se conter! Quero mais! Essas vozes, por que continuam aparecendo? Eu disse pra calar a boca! Só fique quieto! Cale a boca e suma! Kay luta contra sua própria besta interior. Finalmente conseguiu voltar à forma humana. Você reprimiu?
Que loucura! Realmente achei que estava morto. Por que eu fiquei louco do nada? E de todas as pessoas, na frente de um colorista. Preciso investigar minha habilidade mais a sério em breve. Pensou. Me pegou desprevenido porque o poder que entrou foi mais forte do que eu esperava. Mas isso significa que foi um sucesso, certo? Sério, isso foi divertido. Mas o tom de brincadeira acaba. Bom, isso é suficiente para o teste. A propósito, provavelmente você já percebeu, mas sou eu quem foi designado para cuidar do incidente que ocorreu aqui. E, já que aceitei a solicitação, tenho que encontrar o culpado. E bem na minha frente está alguém que parece um suspeito muito forte. Red começa a listar os fatos, impiedoso. Tem mais gente interessada neste caso do que você pensa, e como você se destaca, assim que ouvirem rumores sobre sua habilidade e sua cor, será fácil te acusarem. Ele sorri. Mesmo estando nos arredores da cidade, só os danos parecem de vários milhões. Você pode cobrir isso, Kay? Esquece dinheiro. Se o conselho da cidade decidir que sua habilidade é perigosa demais, podem te banir. No pior dos casos, te transformar em um rato de laboratório. Kay espavora. Caramba, não tem escapatória! Droga! E, teoricamente, eu também sou uma vítima. Maldiça, o que eu faço? Red joga a isca. Bom, se você ficar sob minha responsabilidade, talvez eu possa fazer algo a respeito. Sem hesitar, Kay se curva em um ângulo perfeito de 90 graus. Estou aos seus cuidados! Escute tudo primeiro. Não estou dizendo que vou só resolver tudo por você. Você terá que me fazer alguns favores em troca. Acha que consegue lidar com isso? Antes de responder, ele pensa. Qualquer coisa é melhor do que dever danos astronômicos ou terminar como experimento de laboratório. Se eu puder pagar com meu corpo, farei o que for. Sim, com certeza, farei o que precisar. Qualquer coisa? O que o Prota não sabia é que o primeiro de sua cor que aceitou pagar dívidas sem ler acabou garantindo que todos os outros já nascessem com vaga garantido na área de algodão. O veículo blindado avança pela paisagem desolada da Terra Negra. Nunca tinha ido tão longe antes. Este é meu primeiro passo como explorador. A escuridão lá fora é opressiva, mas a realidade dentro do veículo é ainda mais tensa. Ei, cabelo preto, sério, você tá me deixando nervoso. Para de se distrair e só senta aí, tá? Disse o gênio que foi humilhado pelo Prota. Começar o trabalho real de explorador, isso é exatamente o que eu esperava. Então agora somos companheiros de equipe. Isso está realmente acontecendo? Horas antes, na base. Você quer que eu me junte a essa exploração? Sim, encontrei um lugar na área inexplorada e parece que vou precisar da sua ajuda. Haha, não faça essa cara. Você não vai sozinho. Todos os novos recrutas iam se juntar, então você é só mais um. O corpo anunciará em breve o plano de expedição. Os detalhes virão depois, só chegue na hora e se apresente no ponto designado, entendeu? De volta ao presente no veículo. Quando eu embarquei, esses caras já estavam esperando aqui. A intervenção de Red no exame bagunçou tudo, e para manter a justiça, houve uma repescagem. Gale passou e Ellie pediu para se juntar à equipe de Red por vontade própria. Não posso acreditar que fui envergonhado por culpa desse novato imundo. Eu só baixei a guarda por um segundo daquela vez. Da próxima vez, não conte com a sorte de novo. Quando essa exploração acabar, você vai ver, estarei pronto. Se a senhorita Lavian não estivesse bem atrás de mim, eu te esmagaria aqui e agora mesmo. A waifu do gelo interrompe a birra do Gale. Esquece, ele vai te nocautear de novo de qualquer jeito. Você está perdendo o fôlego. Kay está fora do seu nível. O quê? Será que ela realmente conseguiria se dar bem com ele? E eu sou a primeira que vai desafiar o Kay. E ambos concordamos. Você perdeu. Só fique quieto e espere sua vez. O clima no veículo fica insuportável. Gale ferve de raiva, Ellie emana uma aura gélida de superioridade e Kay só quer sumir. Ai, não tenho certeza se isso vai funcionar muito bem. Ele fica deslumbrado com a escala da operação do posto avançado da Guilda do Amanhecer. Quando fui à Terra Negra antes, sempre me preparava sozinho com sobras. Eu não fazia ideia. Os corpos de classe S realmente têm outro nível. Suprimentos enormes, instalações industriais. Com o que você está sonhando acordado? Mari, você veio!
Haha, claro, eu tinha que estar aqui para a primeira missão do Kei. Minhas habilidades de mecânica são úteis aqui, então me juntei à equipe de suporte. Obrigado por cuidar dele. Não é nada, Nero também é minha família. O coordenador grita ao fundo. Hora de reunir, todos venham cá. É melhor eu ir. Kei sorri, entregando Nero para ela. Por favor, cuide dele. Deixa comigo, não faça nada imprudente. Mas assim que ele se afasta, algo estranho acontece. Nero foge dos braços de Mari e mergulha na sombra de seu dono, desaparecendo. Hã? Nero? Ei, isso não será um problema, né? Enquanto isso, na praça principal, a colorista Arância, de cabelo laranja, assume o comando. Preparem-se, estamos prestes a entrar na Terra Negra. E lembrem-se, a segurança vem sempre em primeiro lugar. A Área 21 reportou criaturas perigosas desconhecidas. Também é onde foi encontrado o cadáver de uma criatura de rank A. É extremamente perigoso. Mantenham-se em alerta. Um assistente corre até ela, pálido. Senhorita Arância, o que houve? Bom, o chefe Red levou os novos recrutas e saiu da formação designada sem permissão. Não quê? Sério? Sim, a senhora está no comando do local agora. Esse cara de novo. Por favor, Sênior, apenas traga os novatos de volta a salvo. Longe da formação principal, eles estão em direção a um destino desconhecido. O lugar causa arrepios. Kei percebe a rota no GPS. Chefe, parece que esta equipe de expedição está indo para outro lugar. É seguro mesmo? Nosso destino é diferente. Não era meu plano alimentar a boca de ninguém, mas comigo aqui ninguém vai se machucar tão seriamente. Afinal, eu estou nesta equipe. Vamos! Por que vocês dois estão vindo também? Ouvi dizer que o chefe Red só tinha a intenção de me trazer. Como se eu fosse ficar para trás. O treinamento do chefe Red não é para qualquer um. Não vou deixar você ficar com tudo sozinho. Na escuridão, monstros atacam por todos os lados. Gale e Ellie lutam com espadas e cortam as criaturas ao meio. Outra criatura avança e ela revida consequências de estocadas. Ela faz uma análise. O lugar é sufocante. Uma luta real não se parece em nada com o treinamento. É melhor eu cuidar da minha energia. Ela nota o moreno lutando com as mãos nuas. A propósito, Kei, por que você não usa uma Spoit? Até mesmo no exame de admissão você não usou. Eu não tenho uma. O quê? São muito caras. E eu achei que poderia me virar sem uma, então nunca usei. Gale, sem querer, ouviu a conversa. Sua mente entra em colapso. Sério? Você nunca usou uma? Uma Spoit é indispensável para derrotar criaturas. É a base do combate dos coloristas. Mas esse cara derrubou monstros e a mim com as mãos nuas. A humilhação se transforma em ódio puro. Então eu enfrentei alguém que nem sequer usa um equipamento básico e não consegui nem arranhá-lo. Maldiça! Kei, um dia vou te esmagar com minhas próprias mãos. O vermelhão observa a tensão crescente entre os três prodígios com um sorriso sádico. Haha, nada mal. São necessários 2 gênios para evoluírem assim. As coisas vão ficar muito mais interessantes. Vamos logo, só mais um pouco. Vamos terminar rápido e ir comemorar. Mudando a cena após derrotarem mais criaturas, o líder Red ordena uma pausa rápida. Descansem, mas não relaxem muito. Tirem 10 minutos para se reagrupar, depois partimos imediatamente. Não acredito que gastei tanto da minha cor. E toma uma dose. A azulada também recupera as forças. O Prota os observa restaurarem seus poderes bebendo tinta personalizada. Essa é uma tinta alquímica refinada, um suprimento essencial para restaurar a vitalidade. É um item de luxo, feito sob medida para a cor do usuário. Malditos! Eles bebem isso como se fosse água. Bom, não é como se eu precisasse disso de qualquer forma. Vira em direção aos monstros que acabaram de abater. Estende a mão e dá sua sugada das trevas e se sente 100% recuperado com as essências dos monstros drenadas. É a primeira vez que Gale e Ellie veem algo assim. A waifu questiona: Kei, você absorveu isso e não aconteceu nada? Tem certeza que você está bem? Estou bem, sério, já fiz isso algumas vezes. Inacreditável! Isso não é normal, disse o verdinho. Muito bem, o intervalo acabou. Já descansaram o suficiente. Vamos nessa.
Finalmente chegaram no objetivo de Red. É uma cúpula de pura escuridão girando uma energia sinistra. Uma barreira negra? Kay, é exatamente por isso que eu trouxe você aqui. Veja por si mesmo. Concentrando uma quantidade massiva de chamas na mão, ele dispara um raio de fogo contra o caminho bloqueado. Em vez de explodir, a escuridão engole as chamas, alimentando-se delas. Qualquer outra estrutura teria abrido o caminho, mas a pretinha aí nem treme, entendeu? Se você tentar quebrá-la à força, ela absorve esse poder e fica ainda mais resistente. É um mecanismo de defesa perfeito. A parte da absorção é similar à sua habilidade, certo? Tive um palpite. Para abrir uma porta feita de fome, precisamos de alguém ainda mais faminto. Seu poder é a única chave que pode remover essa barreira. Dentro dessa barreira está o caminho para as ruínas antigas, e lá dentro precisamos encontrar o objetivo da nossa missão, fragmentos de Stella. Gale e Ellie nunca ouviram falar disso, mas o Prota fica em silêncio. Algo nesse nome parece estranhamente familiar ou perigosamente desconhecido. Red não para de explicar. Stella é algo que a Cidade Brilhante está desesperada para encontrar, mas eu explico os detalhes depois. A prioridade agora é derrubar essa porta. Vai lá, garoto. Depois de tanto falatório, Kay caminha até a muralha de escuridão. Com sua sugada sombria, na barreira um vórtice negro começa a girar, sendo sugado para dentro do corpo do Mac. O líder observa fascinado. Uau, está funcionando mesmo! A barreira está desaparecendo. Mas essa sugada faz barulhos muito altos ecoando pela caverna. O cabelo de alface avisa. Se fizermos tanto barulho, as criaturas vão... Tarde demais. Na escuridão ao redor, dezenas de olhos brancos e famintos se abrem. Eles foram cercados. Red, como sempre, apenas ri do perigo. Ellie e Gale sacam suas armas, prontos para o combate. O Ruivo dá a ordem deles destruírem as criaturas enquanto Kay derruba a barreira. Ele é a chave, não podem chegar perto. A batalha começa. Gale avança com sua lâmina de vento, cortando as sombras. Ellie libera seu gelo, congelando os monstros em pleno ar. Gale e Ellie estão massacrando as criaturas. O Prota continua imóvel, drenando a escuridão, protegido por aqueles que até ontem eram seus rivais. Achei que teria que limpar a bagaça dos novatos, mas eles até que são competentes. Eu estava pronto para intervir e salvar o dia, mas parece que não vai ser necessário. É tão bom quando os peões se viram sozinhos. Enquanto isso, Kay trava uma batalha silenciosa e mortal contra a barreira. Ufa, tem algo errado. Não é apenas uma parede de energia, ela está viva. Por que eu sinto um poder similar vindo dela? É a mesma fome voraz da cor preta. Se eu perder o foco por um segundo, ela vai inverter o fluxo e roubar a minha cor. A barreira puxa, tentando devorá-lo, mas ele grita em sua mente. Em uma queda de braço entre dois buracos negros, eu sou mais forte. Com um último esforço, ele drena a escuridão e a cúpula colapsa e desaparece dentro dele. Caramba! Finalmente, absorvi tudo. Mas o que restou no lugar da barreira não é um portão ou um templo. É um abismo tão profundo que a luz não alcança o fundo. Chefe, eu removi a barreira! Bom, muito bom trabalho, Kay. Meus instintos de apostador estavam certos mais uma vez. O caminho está aberto, agora só precisamos pular. Red grita aos outros que podem ficar mais tranquilos agora que a barreira caiu. Não desperdicem energia, vamos apenas sair daqui. Seu instinto grita perigo. Lâminas de pura destruição passam exatamente onde eles estavam. Eles os puxam com força bruta, os salvando de serem fatiados e rasgando os monstros e o território ao redor. Gale, pálido e tremendo, olha para a cratera. O quê? De jeito nenhum! Se o líder não tivesse nos puxado, estaríamos mortos! Red suspira frustrado. Imaginei que as coisas estavam indo suaves demais para ser verdade. Recebemos relatos sobre uma entidade perigosa na área, mas é claro que o desgraçado tinha que aparecer justo agora. Da nuvem de poeira e rastro de destruição emerge uma nova figura sombria. Dessa vez não é um animal, é uma criatura meio preta, meio branca e várias espadas nas costas. Red finalmente sério. Parece que o recreio acabou, não temos mais tempo para brincadeiras. Ele entrega a lanterna. Todos vocês entrem nas ruínas agora mesmo, trabalhem juntos e encontrem os fragmentos de Stella. Vocês são capazes o suficiente, confio em vocês.
Espera, só nós? Você não vem? Sem mais conversa, entrem logo. Ele empurra o Prota e os outros dois pulam pra dentro do abismo. Enquanto caem na escuridão, Kay vê a silhueta de Red ficando pra trás. Chefe Red, o que vamos fazer sozinhos? Gritou ao cair, assistindo o brilho vermelho de Red confrontando o novo inimigo. O líder ficou pra trás pra lutar contra o pesadelo sozinho. No fundo do abismo... Ai, isso dói. A queda foi longa, mas a escuridão amorteceu o impacto. Isto é, dentro das ruínas? Ele levanta a lanterna, revelando que este lugar não são cavernas naturais, não são templos antigos, são prédios, arranha-céus de concreto quebrado. É uma cidade, uma metrópole moderna, morta e enterrada sob a terra. Não posso acreditar que um lugar assim exista no subterrâneo. Droga, tá escuro demais. Pare de reclamar e siga a luz, seu idiota. Kay encontra Gale e Ellie vagando pelos escombros. Ufa, pensei que eu fosse o único perdido aqui. Estávamos vagando por culpa dele. O senso de direção desse cara é zero. O quê? Você estava tão perdida quanto eu. Mas logo voltam o foco para a missão. Gale olha para a imensidão das ruínas. Que lugar é esse? É gigantesco. Vestígios de uma civilização antiga. Eles nos mandaram achar um fragmento de estela, certo? Como vamos encontrar isso num lugar desse tamanho? Nós nem sabemos como se parece. Kay pensa. Ele tem razão. Se revirarmos tudo às cegas, ficaremos aqui para sempre. Em momentos assim, se apenas o Nero estivesse aqui. O gatinho sempre achava coisas brilhantes. E como se ouvisse o pensamento, kill. Nero emerge da sombra de Kay. Nero, como você está aqui? Eu te deixei com a Mari. Mas o problema não é o bichinho estar ali. O problema é quem viu. Ellie encara o animal feito de sombras com olhos frios. Uma criatura? Ah, ferrou. Estou ferrado. O que eu faço? Eles odeiam criaturas. Vão querer matá-lo. Mas então, ele teve uma ideia. Não dá para esconder o Nero para sempre se eu quiser ser um explorador. Se eu conseguir provar que ele é útil, talvez eles aceitem. O Prota respira fundo. Ei, pessoal, venham aqui um segundo. Encontrei um jeito de rastrearmos o fragmento de estela. A cena avança após a explicação. Então, basicamente, essa pequena criatura que você escondeu vai nos guiar até o fragmento? Estou te dizendo, é real, o Nero é especial. Pare de falar bobagem. Se existisse um monstro assim, eu saberia. Enquanto os dois discutem, a rainha do gelo pega o gatinho no colo. Ela gostou do bicho. Kay interrompe o momento fofo. Tanto faz, eu vou provar. Nero, vamos lá, mostrar pra esse idiota o quão incrível você é. Ele salta dos braços de Ellie. Nero gira no ar. E então, o gato de sombras se torna uma luz branca flutuando como uma pequena estrela. Gay e Ellie ficam admirando esse momento. A escuridão das ruínas recua, o guia despertou. Agora, eles seguem rumo ao objetivo. Uma criatura que segue um humano voluntariamente e ainda tem habilidades especiais. Nunca ouvi falar de nada assim nos registros da guilda. Onde diabos esse garoto conseguiu uma coisa dessas? Nero, você consegue sentir, certo? O fragmento de estela está em algum lugar por aqui. Ele quia em resposta. Ótimo, conto com você, parceiro. Nero foca seus sentidos para encontrar o objetivo, e ao sentir algo, ele dispara, guiando o grupo para um túnel subterrâneo. É uma entrada de concreto, parecida com um bunker antigo. Oh, ele encontrou algo? Ele se questiona. Já descemos tanto para chegar nesta cidade. Quão mais fundo temos que ir? O que está escondido tão longe da superfície? Gale se aproxima, impaciente. Por que você está hesitando? Se estiver com medo, pode ficar para trás. Quem disse que eu estava com medo? Tudo bem, eu vou entrar. Eles avançavam pelos corredores gigantescos, que era ainda maior do que esperavam. Em seguida, surgia a dúvida inevitável. Afinal, qual era a verdadeira finalidade desse lugar? Nero mudou de direção, guiando-os até um portão metálico. Ele encontrou algo. Imediatamente cai um robô de metal a vapor, um guardião de uma era esquecida. O robô emitiu um feixe de luz escaneando o grupo. O Prota percebe. Ele está checando nossas cores. O laser verifica Ellie e identificou seu código azul. Nada aconteceu. O laser verifica Gale e identificou seu código verde. Nada aconteceu.
O laser verifica Kay e identificou seu código preto. Todos os alarmes dispararam. O robô alerta. Classificado como ameaça. Iniciando remoção. Corda bruxa negra detectada. O robô identificou que ele era preto e largou um socão de polícia. Por pouco ele bloqueou, mas o impacto foi o arrastando-o para trás. Isso foi perigoso. Seja o que for, atacou primeiro. Então prepare-se para virar sucata. Ele contra-atacou. Ambos desferem uns socos com toda a força, mas só o prota saiu no prejuízo. Por que essa coisa é tão dura? Nem sequer amassou. Ellie e Gale, vendo que o robô queria acabar com a raça do prota, entraram na luta, disparando seus poderes, mas seus ataques ricochetearam. Ellie, frustrada por seus ataques não fazerem efeitos, percebe o problema. A magia de cor não funciona, porque ele não é uma criatura, então o núcleo deveria ser o ponto fraco. Kay acerta um golpe na costela, mas o robô contra-ataca, mas também erra. Droga, ataques mágicos não estão fazendo nada, força bruta inútil. Então, finalmente usou o cérebro. Se eu ativar o modo negão e concentrar tudo em um ponto, deve funcionar. Kay focou sua aura negra no punho e destroçou o robô. Ele pega o núcleo intacto do chão. Parece diferente dos que eu costumava achar. A Mari vai adorar isso. Kay, que poder foi esse? Se você tinha isso, devia ter usado antes. Gastei minha cor à toa. Achei que você só podia absorver. Explique direito. Vou usar isso quando lutar contra você depois. Kay suspira cansado. Vocês reclamam como se fossem as vítimas. Aquele movimento gasta uma tonelada de cor, então eu realmente não queria usá-lo a menos que tivesse que usá-lo. A conversa foi interrompida pelo som da porta se abrindo. Nero Kia exaltado, apontando para a escuridão lá dentro. Nero? O que é? Tem algo ali? Eu não vejo nada. Tem certeza que isso é seguro? Parece aquela barreira que vimos lá em cima. Ele estendeu a mão para tocar a escuridão. Uma força os puxou com tudo para dentro. Gale grita. Isso está sugando a gente! Droga! Por que você tocou nisso? O trio foi engolido pela escuridão e caiu em um novo ambiente. Se levantam tontos em um lugar desconhecido e escuro. Ai, e agora? Que tipo de situação estranha é essa? Está tão escuro que não consigo ver nada. Todo mundo está bem? Gale olhou para suas próprias mãos e percebe. O quê? Minha cor se foi! Que desgraça está acontecendo? No salão do governo oriental, o diretor está furioso questionando o subordinado se já encontrou o paradeiro daquela criança. Nervoso, informou que o garoto estava em uma missão de exploração acompanhado pelo Red. E, para piorar, o próprio Red havia pedido para que o diretor não metesse o nariz aonde não foi chamado. Ele fica indignado que com a falta de noção do Red ter levado um garoto preto tão perigoso em missão no campo de batalha. Mesmo sendo um grande herói, isso é inaceitável. Os membros do conselho estão agitados, perguntando se a Onda Negra havia começado, desde que uma criatura apareceu na cidade. O que ele deveria explicar? Apenas ele será o culpado e nenhum problema será resolvido. A Camélia sugere que ele invente uma desculpa qualquer e que era para o diretor se acalmar ou acabaria indo parar no hospital novamente. Ela entendia a preocupação da situação, defendeu que o Red não agiria sem pensar e que era o protetor mais confiável para esse garoto, e que talvez este indivíduo perigoso possa trazer bons resultados inesperados. E precisam confiar no Ruivo. Só que o foco da conversa é desviado quando ela sente o sabor amargo do café. Retomando o assunto, Camélia compreendia o motivo de o diretor ser tão cauteloso com a cor preta. Tudo começou por causa da bruxa negra. Desde então, a cor se tornou sinônimo de perigo, medo e morte. Afinal, a primeira onda negra havia sido desencadeada por um portador do preto e a humanidade quase fora exterminada. Naquele período, criaturas surgiram por toda parte, o mundo mergulhou em trevas e grandes regiões transformaram-se nas chamadas Terras Negras. A cidade onde viviam sobreviveu a diversas ondas, algumas menores, outras devastadoras, mas sabiam que uma grande onda era inevitável. Mais cedo ou mais tarde, ela voltaria a atingi-los. Por isso, todos os esforços de exploração e expedição existiam por um único propósito: garantir a continuidade da raça humana. E que ainda não tem certeza se o garoto está envolvido com um incidente na fábrica, mas que precisavam se prepararem para o futuro.
Luminous havia dito que deveriam utilizar todo o poder de fogo disponível e tudo o que estivesse ao alcance, mesmo que fosse um garoto preto. O diretor deve ir persuadir os membros do conselho para terem calma. Cansado, admite que não é tão fácil quanto parece, mas fará o seu melhor. Olhando para o relatório sobre a mesa, considerou que no futuro a cidade brilhante dependa deste único indivíduo. Perdidos no escurinho, os três tiveram suas cores sugadas. O Gale surtou porque sua cor tinha sumido e cobra ao prota explicação do porquê só a cor dele não foi roubada. Kay respondeu meio sem jeito que era porque ele e o local eram pretos. Só que de forma repentina, Gale dizia que só tinha gritado um pouco e seu corpo enfraqueceu. E um medo inexplicável tomou conta de Cian. Ele não sabe o motivo dos outros se sentirem assim, enquanto ele próprio estava bem. Devia ser porque era a primeira vez deles sendo incolor. Além disso, desde que entrou nesse local, notou uma sensação estranha e, ao se concentrar, consegue ver o núcleo do Gale. De repente, o silêncio é quebrado por sussurros que vêm de todos os lados, fazendo com que seus companheiros sintam mais medo. O prota tentou focar no som. Esses sussurros, ele já tinha ouvido algo assim antes? Não, isso era algo similar, e sente que algo terrível está prestes a acontecer. Sua premonição se confirma quando atrás de seus companheiros, uma sombra densa tomou a forma de uma garota. Todos ficaram chocados, sem saber se aquilo era uma criatura. Ele ficou paralisado, pois não tinha sentido nenhuma presença se aproximar quando ela tinha chegado ali. A entidade apontou o dedo em direção a Kay. Em um instante, sua mente é invadida por um turbilhão de imagens caóticas e apocalípticas. Ele vê um vórtice ou buraco negro devorando cidades inteiras, bestas e criaturas das sombras monstruosas surgindo sobre um céu vermelho sangue. E, acima de toda esta destruição, estava ela, a famosa e temida Bruxa Negra. Totalmente hipnotizado, ele perdeu a noção entre memória e realidade. Diante de uma visão tão profunda, chegou a duvidar da própria existência e de sua identidade. Então, um outro ser invade sua consciência e responde: Kay, este é o seu nome. O livrando dessa crise existencial. Kay, sem fôlego e com o corpo trêmulo, tentando se manter de pé na escuridão. A visão lhe causou enjoos. Mas um detalhe no final daquela memória, um nome ecoou em sua mente: Rumiel. O silêncio foi subitamente quebrado pelos gritos de seus companheiros. Malditos, venham me atacar, seus bastardos! O Gale estava completamente descontrolado, com os olhos escurecidos pela loucura, gritava para que todos morressem e sumissem da frente dele, golpeando o ar com sua espada, perguntando desesperado o que ele tinha feito de errado. A garota, encolhida no chão, também parecia ter sucumbido a algum tipo de pesadelo. Ela chorava pedindo desculpas incessantes, pedia perdão à irmã, prometendo que nunca mais faria aquilo e repetindo, sem parar, que a culpa era toda dela. Observando seus companheiros sucumbirem à loucura, um atacando em fúria cega e a outra chorando em desespero, Kay percebe a gravidade da situação. Sabe que com a presença da criatura sombria e a natureza opressora daquele local, eles não podem ficar ali por muito mais tempo. Eles têm que sair rápido. No meio do caos e da escuridão, o Kyo fofo do Nero surge. Seu rosto se iluminou de alívio ao ver que seu amigo estava salvo. Mas ele estava agitado, movendo-se, fazendo sinais. Ele percebeu que Nero estava tentando mostrar um caminho. E percebeu que era só seguir o rastro de luz. No entanto, ele não pode deixar seus companheiros ainda presos na loucura, um atacando o ar em fúria e a outra encolhida em desespero. Foi quando teve uma ideia, pediu à criaturinha para usar sua habilidade de iluminar para protegê-los da escuridão. Uma onda de luz brilhante emanou de Nero, expandindo-se até formar uma cúpula protetora ao redor dos dois. A escuridão que consumia suas mentes recua e a loucura em seus olhos desaparece, trazendo-os de volta à sanidade. Com seus amigos agora a salvo, ordenou que ficassem ali protegidos, enquanto Ki iria na frente para investigar o caminho. Kay segue o rastro de luz deixado por Nero, caminhando mais e mais fundo no vazio escuro. Pensou consigo mesmo que já havia caminhado bastante, mas ainda não conseguia avistar nada à frente. Ao seu redor, os sussurros misteriosos continuam, mas uma frase em particular se repetia incessantemente: nenhuma cor pode te tocar. Ouvir isso várias vezes o deixava irritado.
De repente, ele chega ao fim do caminho e se depara com uma luz brilhante, semelhante a uma estrela distante. Finalmente, ele chega sobre um altar, flutuando um objeto brilhante em forma de estrela. Mas ao encará-lo de perto, algo o incomodou. Aquele formato não era igual aos fragmentos que ele já pegou antes, e percebeu que cada fragmento poderia assumir uma forma diferente. Ele estende a mão para pegar o fragmento, mas ao se aproximar, o objeto brilha com uma luz intensa que é imediatamente absorvida por seu corpo. O quê? Minha habilidade de absorção foi ativada sozinha de novo? Não devo ter problema, já que ela só ficou ativa por um breve momento, certo? Após o brilho diminuir, o vazio opressor ao seu redor começa a se desfazer. A escuridão se dissipa, revelando um salão. Segurando o fragmento agora em suas mãos, enquanto reflete que as terras negras são sempre cheias de surpresas desconhecidas. Kay aproximou-se dos dois, chamando a atenção deles, perguntando se estavam bem. O Gali mal consegue falar. E Cian, incrédula, quer saber como ele conseguiu ficar tranquilo na escuridão. Sinceramente, nem ele mesmo sabia a resposta, mas o mais importante, brilhando intensamente, ali estava o prêmio da busca, o fragmento Stella. A Cian diz que é incrível que isso possa conter tantas cores. O que é isso, afinal? É isso que o líder da equipe Red estava falando? É tão pequeno. A propósito, Kay, seu corpo não foi afetado de forma alguma? Pergunta Gali. Até esse momento ele estava bem, só que de repente, sem aviso, Nero abocanha o fragmento de Stella, engolindo-o de uma só vez. Todos ficam pasmos. O item mais importante da missão, a relíquia que Red e a Cidade Brilhante buscavam há anos, agora tinha acabado de virar lanche de gato. Nero, por que você comeu isso? Cuspa, cuspa agora! A alegria de encontrar o fragmento de Stella durou pouco. Assim que Nero engoliu o artefato, o galho o agarra um esfomeado, o sacode violentamente. Nós viemos até aqui com tanto esforço e é isso que temos. Um gato fantasma estúpido comeu o tesouro. Ei, solte suas mãos do Nero! Mas a discussão é interrompida quando rachaduras se espalham pelo teto e pedras começam a cair e o salão inteiro começa a tremer. Sem hesitar, os três correm em direção à saída, fugindo da estrutura que desmorona como uma avalanche atrás deles. Agora, do lado de cima, ainda na entrada da caverna, uma equipe de exploração encontrava os restos de uma criatura monstruosa. Mas o que chamava a atenção era um corte profundo e perfeito no chão, como se uma lâmina gigante tivesse varrido o local. Ela toca o chão, sentindo a energia residual. Ah, maldição! Disseram que era uma criatura perigosa, então eu estava curiosa sobre o que poderia ser, mas a evidência apontava para algo pior. O medroso atrás dela suspeita se realmente poderia ser aquela criatura. Sim, o desgraçado louco por batalhas apareceu de novo, a criatura humanoide, o demônio da espada. Quando ele aparece, inicia uma batalha e é extremamente habilidoso nisso, tornando-se um verdadeiro problema. Não importava quem passava em seu caminho, ele passava a peixeira em geral. Ela lamenta que não era uma simples disputa territorial entre criaturas, mas a ação de uma das mãos negras da Bruxa Negra, e os recentes ataques a assentamentos poderiam estar conectados à aparição dele. Com a ameaça confirmada, a garota encerrou a investigação e ordenou que todos se preparassem para voltar. Um membro protestou, pois viajaram tão longe para voltar com o mínimo, mas a garota justifica que já haviam alcançado o objetivo de tinta e cristais brutos suficientes, além de acostumar os recrutas em período de experiência com as terras negras e que não vai arriscar a vida de ninguém. No entanto, antes que pudessem partir, uma explosão de chamas vermelha é sentida à distância. Arância reconheceu a cor pertencente ao Red e percebeu que se ele está lutando, então será que estava enfrentando o demônio da espada? A resposta veio como uma onda de choque devastadora. Ela grita para todos se protegerem, mas o poder se aproxima rapidamente, forçando Arância a usar seu martelo gigante e consegue rebater o golpe para proteger sua equipe e ordena: "A expedição acabou! Todos, voltem para o posto avançado. Eu irei me juntar à luta com o líder da equipe vermelha." Seus subordinados nem discutem, sabem que não são capazes de ajudar e pediram que ela tomasse cuidado. Arância dispara em direção à batalha, deixando seus companheiros para trás, enquanto mais explosões sacodem o terreno. No epicentro do combate, o Ruivo e o Trevoso travavam uma batalha feroz em velocidade e poder como espadachins. As lâminas se cruzam por todos os lados, bloqueios e contra-ataques com força brutal. Mas a criatura vai apelar, tira uma lança das costas, arremessa no peito de Red, que consegue defender, mas era só uma distração para a criatura avançar, quase que cortando seu pescoço. Nesse momento, Red liberou uma explosão de chamas carmesim, forçando o inimigo a recuar. Na verdade, esse ataque foi uma distração para que a garota laranja descesse dos céus como um meteoro, elogiando as chamas do velhote, desafia a criatura a desviar de seu ataque também e o martela perfeitamente, fazendo com que uma cratera se abrisse no local da queda.
A garota aterrissou ao lado do líder e reclama que estava atrasado. Ele responde que quase foi morto agora há pouco. Ela o alerta para não falar coisas idiotas e que o ataque dela acertou, mas que ainda não era o suficiente. Do meio da nuvem de destruição e desmoronamento, a criatura humanoide se erguia ilesa, imóvel e ameaçadora. O Ruivo acrescenta: não se preocupe, se você usar sua cor, lutar contra aquele desgraçado será muito mais fácil, mas nunca pense que pode enfrentá-lo de forma descuidada. Ela fica aliviada. Que bom que cheguei antes que tudo ficasse complicado. Não há nenhum colorista, inclusive eu, que queira ver você lutar usando todo o seu poder. Mas Arância, farta de conversa, se prepara para a batalha. Seus pés brilham com uma energia intensa, enquanto ela declara com determinação que os dois juntos desta vez, com certeza, vão destruir uma das mãos negras da Bruxa Negra. Diante deles, o demônio da espada permanece em silêncio, observando-os prepararem-se para o ataque. Só que quando estavam prestes a começar o segundo round, vozes surgem do buraco, no pior momento possível. Foi então que Kay, Gali e Cian estavam emergindo das ruínas em colapso. Ei, não me empurre, quase caí! Então pare de ser lento e suba mais rápido. Ah, finalmente saímos! É a primeira vez que fico feliz em ver a Terra Negra. Diante deles, bloqueando o caminho, está o louco por batalhas, que estava pronto para enfrentar Arância e o líder vermelho. O alívio da fuga se transformou em desespero, saíram bem no meio do campo de batalha. A presença deles chamou a atenção e a criatura mudou de alvo. O trevoso se vira correndo para eles. Os dois líderes correm para impedir que o trio se tornem as novas vítimas e gritam: não sejam atingidos pelo ataque dele, desviem! Porque logo agora... Os grupos reagem por instinto. Gali e Cian sacam suas espadas e avançam para interceptá-lo, mas suas armas reforçadas se estilhaçaram como vidro. O demônio avançou para finalizar o golpe. Sem ter como defender o próximo ataque, Gali já sabe que vai morrer, mas o nosso herói se joga na frente para bloquear o golpe fatal com o próprio braço reforçado pela aura sombria e mesmo assim acabou recebendo um impacto direto, que cortou o braço e atravessou seu corpo, que não resiste, e Kay cai. Em sequência, já dá um chutaço no primo fraco do Zoro e pega a waifu de gelo de refém. E pela primeira vez, o ser começa a falar. Parem, abram caminho e não me sigam. E a chave, onde está? Entreguem-me-na para mim. Se vocês não entregarem, eu os matarei. O Ruivo, após ver que seu novo recruta faleceu, finalmente vai lutar sério e com todas as forças. Com Cian como refém, eles estavam de mãos atadas. O demônio da espada apertou a lâmina no pescoço de Cian com a paciência se esgotando. Decidam, rápido! Seu maldito desgraçado, o que você quer que te entreguemos? Você está falando besteira. Naquele instante, o demônio da espada sentiu uma presença estranha e se virou. O garoto que estava à beira da morte agora se erguia como a encarnação do próprio poder negro, em uma áurea envolta em escuridão. A transformação está completa, e o demônio da espada, antes a criatura humanoide suprema, agora se vê diante de algo que ele não consegue compreender. Algo mais poderoso, mais faminto e muito, muito mais sombrio. Um negão solador de racistas. Ainda mantendo Cian como refém, o demônio da espada observava incrédulo o prota se erguer novamente. E o mais importante, por que o poder do preto estava se manifestando em um humano? Kay regenerava seu braço e intensificou as trevas. O efeito foi como o de um buraco negro, arrastando o espadachim contra sua vontade e forçando-o a soltar Cian, que aproveitou a chance para escapar. E agora ele o estrangulava com as garras sombrias. O demônio da espada sentiu sua própria existência sendo drenada, sugada pela escuridão que o envolvia. Aquilo não era uma alucinação. A presença daquele poder era exatamente como a da bruxa. Enquanto a escuridão tentava consumi-lo, ele entendeu. Aquele garoto era, de fato, a chave. Bocas famintas avançaram para finalizar o inimigo. Mas o demônio da espada não era uma presa fácil. Ele conseguiu desembainhar uma de suas lâminas e começou a fatiar as criaturas que o prendiam. E decidiu que, se não podia controlá-lo, precisava eliminá-lo. Forçado a lutar em um frenesi, liberou uma torrente de lâminas, cortando tudo em volta, e desferiu um corte preciso para desmembrar o garoto que era a fonte de todo aquele poder. No entanto, os ataques passaram através do corpo de Kay sem causar nenhum dano. E, para sua total surpresa, sua lâmina foi parada. O confronto entre os dois portadores do preto é uma batalha caótica, mas bocas surgiam com ferocidade. O espadachim não aceita ser comido pelo prota e salta rapidamente. Sua distração momentânea foi tudo o que a laranjinha precisava. Já chega empolgada, berrando: "Ei, para onde você está olhando?" Desferindo um golpe poderoso com seu martelo, aproveitando a abertura para atacar. Mas o demônio da espada conseguiu bloqueá-lo, porém sua lâmina foi despedaçada. Enfraquecido e subjugado, o espadachim usou a força do impacto para se lançar para trás, recuando da batalha, pois já havia encontrado a chave. Arância, surpresa com a fuga. Aquele desgraçado maluco, ele estava furioso até agora e de repente isso, você está fugindo porque ia perder, é? Red, ele está fugindo naquela direção, precisamos detê-lo antes que ele entre nas profundezas. O Ruivo não lhe deu chance de escapar.
Oh, infeliz, onde pensa que vai? Ele canaliza todo o seu poder em sua espada que pulsava uma intensa áurea incandescente e libera sua técnica suprema, Chroma Fogo da Aniquilação. Atingindo o guerreiro das sombras no ombro, separando seu braço do corpo, e continua rasgando o chão e criando um abismo de poder destrutivo. A criatura reconheceu que com o Chroma seria impossível regenerar o braço durante a luta, e recua cada vez mais. Red, com um ódio mortal, dá uma surra de espadada sem parar, que parece até que o louco por batalhas se curou da loucura. Mas enquanto era atingido, o ser sombrio fez uma promessa final. Da próxima vez, o resultado não será assim. A chave, com certeza, será minha. E saltou para o fundo da caverna, abrindo o portal de escuridão em um buraco na parede e desaparecendo nas profundezas. Arancia tenta perseguir, mas Red a impediu, afirmando que era o suficiente e seria perigoso avançar mais fundo naquele território. Ela se irrita com a fuga do inimigo e insistiu que eles o perseguissem, mas o líder a acalma. Não havia o que fazer, eles não estão preparados para entrar ainda mais nas profundezas. Mesmo com a luz os apoiando, esse é o limite de onde conseguem chegar. É frustrante que as Terras Negras sirvam tecnicamente como um santuário para eles. O resto do grupo se aproximou. Cian, ainda abalada, se sente culpada. Capitão, desculpe por ser um fardo. Red a tranquilizou, dizendo que estava feliz por todos estarem a salvo, e que tiveram sorte por ninguém se tornar uma vítima fatal. O foco se volta para Kay, que permanece imóvel. Eles não sabem o que fazer com ele e se ainda está consciente. O Ruivo admite que estava preparado para que o poder de Kay se tornasse perigoso, mas nunca imaginou algo assim. E percebe que o garoto agora é capaz até mesmo de absorver as Terras Negras. De repente, a áurea escura se dissipou. No entanto, seu corpo estava completamente branco, desabando de cara no chão, deixando todos surpresos. Um incolor? Quem ou o que realmente é esse garoto? A cena corta para o refúgio do louco por batalhas, que expulsava o Chroma que estava causando uma dor agonizante, e consegue se regenerar. Uma voz feminina ecoa na escuridão. Alguém chegou aqui primeiro? Por que você está com essa aparência? Você apanhou? Devo dizer que você anda lutando por aí, não é? O demônio da espada rosna o nome da recém-chegada. Viper. A mais extrovertida se aproxima, se divertindo ao ver o estado deplorável do espadachim. Além disso, eu estava muito entediada. Isso é extraordinário. Me conte, o que aconteceu? Você não é do tipo de apanhar de qualquer lixo, então contra quem você lutou, hein? Analisando os ferimentos, ela notou as graves queimaduras em vermelho e deduziu que ele havia lutado contra o Red, achando engraçado que ele ainda estivesse vivo depois de enfrentar o ataque daquele colorista, e riu da sua obsessão por batalhas. Irritado, ordenou que ela se calasse e fosse embora. Mas a mulher ignorou a ordem, comentando o quão irritante era o fato do Red ser tão forte para um humano, e que ele era o tipo de pessoa que lutaria enquanto se queimava a si mesmo, talvez até se autodestruindo um dia. Ei, você também percebeu, não é? A cortina da Bruxa Negra se abriu. Você sabe como ela se abriu? O que significa o véu da Bruxa Negra ter se aberto? Me diga logo. Irritado, permanece em silêncio, mas em sua mente se recusa a dar a informação, chamando Viper de tola por achar que ele contaria algo, pois se a identidade da chave fosse descoberta, eles estariam com problemas, e jurou que a tomaria para si. Viper debocha, reclamando que ele não era divertido, dizendo que sua atuação suspeita deixava claro que ele estava escondendo algo. Em vez de forçá-lo a falar, elas decidem que é mais divertido descobrir por conta própria. A tímida concordou, dizendo que não precisavam daquele idiota. E o plano delas é simples, liberar um exército de criaturas sombrias para criar uma nova onda, acreditando que no meio da destruição, a verdade será forçada a aparecer. Na enfermaria, o clima é de velório. O Prota ainda estava inconsciente depois de ter esgotado toda a sua energia. O Ruivo, que geralmente é todo cheio de marra, nem tem coragem de encarar os novatos, se culpando, pois ele prometeu que ninguém ia se machucar, e se questiona que tipo de herói ele é que precisa ser salvo pelo novato. É minha culpa. O tempo passou e eu não mudei nada. A Cian tenta consolar o capitão ao dizer que, considerando que era uma missão extrema na Terra Negra, nós sobrevivemos graças aos líderes, e eu fui feita de refém. Preciso me tornar mais forte para não ser um peso na próxima vez. O Ruivo se surpreende com a maturidade dela e aconselha que não tenha pressa. Enquanto isso, Mari está visivelmente desconfortável. Para ela, a situação é surreal. Kay é apenas seu amigo sem cor, que sempre foi rejeitado, mas agora está diante do colorista mais famoso e de 2 membros de famílias da nobreza elite da cidade. O que está acontecendo? Será que Kay se tornou alguém importante? Por favor, acorde logo, ela pensa, tremendo de nervosismo. O vermelhão se aproxima. Ei, você é a Mari, certo? Amiga do garoto? Estamos procurando uma pequena criatura chamada Nero. Você sabe onde? Nem termina de perguntar e o Nero sai furtivamente do travesseiro. O gênio Fracote vê a criatura e se enfurece de raiva. Olha ele ali, o maldito que engoliu o fragmento.
Ele tenta o capturar à força, desesperado, mas a criaturinha é ágil, fazendo Gale de palhaço mais uma vez. E pousa nos braços de Mari, que abraça o bichinho aliviada. Nero, eu sabia que você estava escondido na sombra do Kay. O ruivo sente uma energia familiar vindo daquela criatura, mas não sabe onde sentiu isso antes. Mas antes que pudesse raciocinar, Nero resolve cuspir o fragmento de Stella. O Red fica aliviado. Ele consegue expelir isso assim? Eu já estava preocupado pensando em como tiraria isso de dentro dele. E pega o fragmento de Stella. Finalmente, mais um pedaço. Quanto sangue já derramamos por causa disso? Enquanto o Prota está tendo um pesadelo, ele vê seus companheiros falhando contra o demônio da espada. Eles não conseguem. É perigoso demais. Eu tenho que intervir. E acorda gritando assustado, suando frio. Porém, ele vê o Red com o item e todos a salvo no quarto, percebendo que está vivo e a missão acabou. No entanto, percebe que voltou a seu estado original. Que desculpa eu vou dar? Vão me expulsar da guilda como lixo, igual a todos os outros. Erga sua cabeça, por acaso você cometeu algum crime? Não fique com essa cara de enterro. Para mim não importa qual é a cor de vocês. O que realmente importa é que vocês mostraram um desempenho extraordinário na primeira exploração. Vou fazer vocês trabalharem ficto condenados daqui pra frente, então preparem-se. Kay, bem-vindo ao time Red. Bom, agora que as formalidades acabaram, podem conversar. Eu irei me encontrar com o Lord Luminous. Estão dispensados. Cian pergunta se o Prota lembra do que aconteceu depois de desmaiar, mas o líder já havia avisado para ele manter segredo. E responde que não lembrava e muda de assunto, querendo uma forma de recuperar a própria cor. Nessa hora, Mari, confiante, retira da bolsa um frasco com a tinta preta que achou no descarte de resíduos. A Cian olha o frasco com nojo. Para ela, aquilo é esgoto tóxico, algo letal. E avisa: você está falando sério? Isso é veneno. Mas para nosso africano de pele clara é como se fosse um banquete. Ótimo, Mari. Minha bebida favorita. E com uma sede de 10 angolanos, ele ingere o petróleo como se fosse uma Coca-Cola. Ah, refrescante. Imediatamente seu cabelo, pele e olhos escurecem. Ele voltou a ser preto. Entretanto, Gale nota que a mão de Kay voltou ao normal, e regeneração física é uma habilidade de alto nível que só é possuída por coloristas tipo recuperação. Tentando entender isso, ele pergunta: por que naquele momento você avançou na nossa frente? Porque eu senti que vocês estavam em perigo e eu achei que poderia tancar a espadada da criatura com a minha habilidade. Bem, na verdade eu falhei e isso quase virou um grande problema. Essa resposta fere o orgulho do coadjuvante. Tremendo de inveja e diferença de poder, ele diz que em nenhum momento pediu ajuda e confessa que odeia o Prota. Mari intervém irritada. Ei, seu moleque insolente, o que você está fazendo agora? O fazendo soltar, e ele vai embora sem olhar para trás. A Cian calma explica que ele é sempre assim, e decide ir embora também, e diz que eles vão duelar em breve. Ele chama Mari para ir embora, mas antes lembra-se do item que obteve nas ruínas. E entrega o núcleo do robô guardião que derrotou. Trouxe porque achei que você gostaria. Os olhos dela brilham. Para uma mecânica, aquela tecnologia antiga é valiosa. A cena muda para um santuário iluminado e majestoso. O ruivo entra caminhando sentindo nostalgia. Uma voz feminina e suave já estava o aguardando e o convida para entrar. E ao se aproximar do altar, ele informa: finalmente, depois de muito tempo, tenho boas notícias. De acordo com sua previsão, agora podemos abrir a barreira da bruxa negra Lord Luminous. Na oficina, Mari ficou impressionada que o núcleo usava tinta como combustível, assim como as máquinas deles, mas que a eficiência estava em um nível totalmente diferente e que era fascinante que aquela pequena peça tivesse mantido um golem gigante se movendo por séculos, apenas com tinta desbotada. Porém, Kay não acredita que aquilo era tão especial assim, pois parecia igual a qualquer outro pedaço de sucata. É claro que é especial, seu ignorante. Encontrar uma relíquia dessas é extremamente raro. Corporações de pioneiros inteiras matariam para achar uma dessas por ano. Ah, aquela era de tecnologia perdida. Quem dera eu pudesse ter vivido nela. Se é tão raro, deve valer muito dinheiro. A gente devia vender. Ela o acusou de ser um ingênuo por achar que um verdadeiro técnico escolheria dinheiro em vez de estudar um tesouro desses, e que já tinha ideias para criar o melhor equipamento possível. Tá bom, vou deixar você trabalhar. Volto mais tarde. Espera! Acabei de lembrar quando eu estava no Distrito das Sombras coletando tinta, um cafetão chamado Maciota perguntou se eu era sua amiga.
No começo achei que eram bandidos e saquei minha serra, mas eles já sabiam quem a gente era. O líder era um homem sinistro de cartola, disse que queria conhecer o portador do preto. Essa situação parecia estranha, então fugi. Kay a repreendeu por ter ido ao Distrito da Sombra sozinha. Mesmo se fosse para algo urgente, ainda era perigo. Entretanto, ele concordou em evitar estranhos e saiu da oficina. Se eles têm algum assunto comigo, vão me encontrar diretamente. Vou para casa dormir. Agora percebe que o número de mendigos aumentou e desconfia que pode ter alguma guerra de gangues no subterrâneo que os forçou a subir para a superfície. De repente, Nero sente uma presença no beco. O prota, mesmo sendo preto, tem medo de ir no escurinho, mas os instintos de seu pet nunca falhou, e ele decide ir, mas antes testa sua nova habilidade, visão invertida. E o que ele vê? Uma figura brilhando às cores do arco-íris. O que é isso? Ei, espera! Será que era ela quem estava me procurando? Não posso deixar uma ameaça dessas escapar. Ele corre atrás dela e atravessa o portal que se fecha em seguida. Ué, eu estava em um beco sujo agora? Como isso é possível? A waifu surge atrás dele. Você é tão interessante quanto eu esperava. Eu não pretendia me revelar tão cedo, mas pode se orgulhar de ter me encontrado primeiro. Quem é você? Eu sou Celestia. Olá, filho do preto. Uma pessoa que brilha todas as cores e emite uma aura sagrada absurda. Ela é a Lorde Luminous, a líder suprema da Cidade Brilhante. Por que a pessoa mais poderosa do mundo viria pessoalmente em um bequinho do Distrito das Sombras me observar? Pensou. Mas antes que possa perguntar, a luz intensa dela desencadeia uma reação. Luz, fome, queremos a luz. Pegue, devore, agora. Celeste acha fascinante que a energia sombria o corrompeu num instante, mas sem matá-lo. A aura dele lembra a da bruxa negra, Nyx, mas ele não está virando uma criatura humanoide. Deve haver alguma conexão desconhecida entre eles. Alguns líderes queriam se livrar de você pelo perigo que representa. Felizmente, discordei. Ver você suportar essa corrupção prova que seu potencial é valioso demais para ser desperdiçado. Para proteger a cidade, devemos usar o poder do preto. Altos riscos, grandes recompensas. O modo negão está quase ativando por completo. Seus instintos desejam profundamente escurecer a família da loirinha. Mas a waifu se nega a ser escurecida e expulsa toda a negritude do moreno. Ao voltar ao normal, relata que as vozes estavam mais fortes que da última vez. A Celestia pergunta se era a voz da bruxa, mas o Protinha não sabe. Não fique tenso, eu só queria te conhecer depois de ouvir sua história pelo Red. Mas antes de conversarmos, gostaria de expressar minha gratidão. Gratidão? O que eu fiz? Celestia puxou o fragmento Estela do além. Pouca gente sabe o que isso realmente significa para a cidade. Você teve um trabalho enorme para recuperar uma luz tão valiosa. Fico gratificada. Kay, sempre humilde. Mas eu fiz isso junto com o pessoal. Foi um trabalho de equipe. Celestia sabia que era o resultado da exploração conjunta com o time do Red. O que importa é que foi você quem abriu a cortina da Bruxa Negra. Nem mesmo eu, uma Luminous, consigo desfazer aquele poder, porque só quem podia abrir aquela barreira era a própria Bruxa Negra. Os fragmentos Estela estão espalhados pelas Terras Negras, mas a grande maioria está selada dentro dessas cortinas impenetráveis. Nós lutamos contra a Mão Negra sem parar, numa guerra interminável para tentar roubá-los, mas tudo o que conseguimos possuir até hoje foram apenas os restos, que, por pura sorte, rolaram para fora da cortina. Eu entendi a gravidade da situação, mas por que a senhora está me explicando tudo isso agora? O Ruivo e a senhora parecem obcecados por essa coisa. Para que serve esse pedaço de luz? Ah, é verdade. Eu deveria ter explicado antes. Vou te mostrar. Assim vai ser mais claro do que ficar falando. Mas não saia espalhando isso por aí, ok? Dá para contar nos dedos as pouquíssimas pessoas na cidade sabem que isso é possível. Celestia começa a conjugar a magia de transporte para uma plataforma no topo da Cidade Brilhante. Não precisa entrar em pânico. Eu só te trouxe para minha residência real.
Você é a primeira pessoa que eu trago desse jeito aqui. Pode considerar-se um sortudo. Kay fica sem entender nada. Observe atentamente. Veja a luz que floresce no meio da escuridão. Ela ergueu o fragmento Stella e libera todo o poder contido, disparando um pilar de luz intenso que empurrou fisicamente a muralha impenetrável das Terras Negras. Aquela escuridão que parecia infinita e invencível está se movendo. Impossível! As Terras Negras, elas estão sendo afastadas da cidade. No dia seguinte. Extra! Extra! O Lorde Luminous expulsou as Terras Negras e recuperamos território humano pela primeira vez em décadas. Aquele pilar de luz de ontem foi obra do Lorde Luminous? Fazia décadas que a gente só perdia terreno para a escuridão. Isso significa que a área segura da cidade vai aumentar? Vamos ficar mais protegidos contra os monstros? Com certeza, hoje recuperamos uma parte, mas um dia vamos conquistar todas as Terras Negras. Mas que tipo de pessoa é esse Lorde Luminous atual? Dizem que ele quase nunca aparece em público. Ele deve estar ocupado demais defendendo as fronteiras e protegendo a luz da cidade. De qualquer forma, com terras novas, vamos encontrar recursos raros e muito mais tinta. No fundo do bar, o Protinha observa o alvoroço. Bom, considerando o que aconteceu ontem, até que faz sentido essa agitação. Kay ainda está processando a imagem da muralha de escuridão sendo empurrada. O fragmento Stella pode fazer muito mais do que apenas isso. O que vocês conseguiram recuperar é um item de poder absurdo. Por isso, você precisa ter cuidado redobrado. A Mão Negra também cobiça esses fragmentos. Se eles descobrirem que você possui esse tipo de poder, eles vão caçá-lo implacavelmente. Não vão largar do seu pé até conseguirem o que querem. Mas não precisa entrar em pânico. A cidade já lida com as investidas deles há muito tempo. Se algo acontecer, nós vamos te proteger. Você está sob a asa da Luminous agora. Sinceramente, eu queria te recompensar com muito mais coisas, te dar tudo o que merece. Mas agora, a cidade está usando recursos e mão de obra além do limite apenas para sobreviver. Estamos queimando tudo o que temos para manter a esperança viva. Eu mesma tenho que despejar todo o meu poder constantemente só para impedir que as Terras Negras avancem e engulam tudo. Não posso ficar ausente do meu posto por muito tempo. Você é uma pessoa especial. No futuro, haverá muitos que terão medo de você ou tentarão usá-lo por causa desse poder. Mas no que depender de mim, vou tentar bloquear esses problemas políticos antes que cheguem em você. Você só precisa continuar sendo um pioneiro, explorando e seguindo o que seu coração, como tem feito até agora. Bom, hora de você voltar. Foi muito bom conversar com você. Ah, e sobre a recompensa da equipe do Red, eu não esqueci, depois te mando o Pix. Agora que o Prota está com tempo livre, pretende ir minerar para conseguir mais materiais, pois já usaram quase toda a tinta. Ele nunca imaginou que voltaria ao lugar em que foi chutado quando era um Zé Ninguém, mas agora pode entrar de cabeça erguida como um pioneiro onde outros pioneiros se encontram. O pessoal em volta começa a comentar. Ei, o que é aquilo? Será? Será que é ele? Aquele é um preto? Como ele conseguiu ser preto? É ele mesmo. Ele é o primeiro pretinho. Eita, é verdade mesmo. Olhando de perto até sinto arrepios. É estranho e meio esquisito. O que será que a unidade de pioneiros estava pensando? Que tipo de poder a cor preta usa? Como ele conseguiu chamar a atenção do Red? Sabiam que ele conseguiu um grande feito na primeira exploração? A unidade de pioneiros vai dar uma recompensa oficial a ele. Oh, então é verdade. Ele é totalmente sombrio, disse o rapaz que observava de cima. A waifu tomando café diz que não são mais crianças para ficar em pé tendo comportamento estranho. Mas ele estava curioso para ver pessoalmente o escolhido do Red. A propósito, Arância, você estava lá no incidente, não estava? Ele é tão habilidoso quanto dizem os boatos? Foi bem impressionante, mas ainda tem algo nele, uma sensação ruim que me preocupa. Temos que continuar de olho nele. Isso só fez o doidinho ficar mais curioso sobre o tal portador do preto. Agora o Prota deseja algum trabalho para fazer. Bem-vindo! Vejo que ainda não recebeu seu emblema oficial. Preencha as informações para mim, por favor. Para pioneiros novatos, temos missões de baixo risco, como mineração de tinta ou eliminação de criaturas pequenas.
No canto do salão, um grupo de veteranos observava indignados. Ei, olha aquela cor. É nojenta pra caramba. Como alguém consegue ter a cor preta? Tem certeza que isso é humano? Ele parece sinistro e nojento, igualzinho àquelas criaturas. Não sei por que esses idiotas estão tão animados. Não concorda, chefe? Esse cabeça preta, só de olhar para ele os meus olhos começam a doer. Lá ele. Desde que foi enviado naquela missão de exploração, eu tenho estado de péssimo humor. Aquele mestiço sortudo que conseguiu chamar a atenção do colorista e agora se acha o máximo. Kay termina de preencher a papelada e sai do salão. O chefe fica com inveja. Ei, rapazes, me sigam. Não podemos deixar uma cor imunda dessas poluir nossa cidade e sair sem punido, não é? Vamos lá fora, ajudar a dar uma purificada. A cena avança. É a primeira vez que consigo juntar tanto de uma só vez, e pensar que ouvi as pessoas reclamando que a quantidade de minério extraído tem diminuído ultimamente. Isso pode ser usado para fazer combustível ou armas de tinta, deve vender por um bom preço. Se a Mari visse isso, ela ficaria muito feliz, não é? Tudo graças a esse olho. A coleta de recursos ficou ridiculamente fácil. Não importa o quão escuro e escondido esteja, consigo ver através de tudo. Infelizmente, consome muita energia. Não dá para manter ativado por muito tempo sem me esgotar. Ele terminou mais rápido do que esperava e não sabe como vai carregar tudo isso sem chamar a atenção, pois posso virar um alvo de ladrões ou invejosos. Ele lembra de sua habilidade drenagem de tinta sai do controle sozinha e decide treinar para controlar esse poder à vontade ao tocar em um alvo, mas ao pegar uma pedra que tinha uma cor viva, brilhante e que deveria valer uma fortuna, sua escuridão sugou a pedra. Frustrado por ter tomado prejuízo, percebeu que quanto mais viva e concentrada for a cor, mais o poder fica faminto e tenta agir por sua conta. Aquela vez que ouvi as vozes estranhas perto da Luminous, ela deve ter sido o mesmo gatilho. Vou me concentrar para que esse poder não me domine. Acabei de pensar que as cores que absorvi apenas se misturaram e se tornaram esse preto sem graça, mas cada cor deveria ter suas próprias propriedades. E se eu tentar manifestá-las de outra forma? A cor preta é, tecnicamente, mistura de todas as cores. Isso significa que talvez eu consiga usar todas as cores exatamente como a lei de Luminous. Ele se concentra na sensação da cor do Red, aquele calor avassalador, como se fosse queimar o corpo inteiro. Mas o poder explode antes de se condensar totalmente, se desfazendo em estilhaços. Mesmo assim, decide treinar até o sol se pôr. Horas depois, o cansaço bateu, e decide voltar carregando o saco pesado de minérios. Mas se depara com 4 idiotas bloqueando a passagem. Ora, a tartaruga finalmente se arrastou para fora da toca. Não esperava encontrar a grande celebridade da cidade num buraco escondido desses. É um prazer te encontrar aqui, seu pedaço de lixo. Kay, entediado, encara o grupo. O que será que esses caras querem? Os capangas cercam Kay, gritando: Ei, seu lixo, por que demorou tanto? Achei que você tivesse fugido por outro caminho. Quem são vocês? Quem somos nós? É só um moleque inexperiente mesmo. Não tem nem noção de perigo. Seu idiota, como você ousa fazer perguntas? Larga tudo no chão agora. Os figurantes notam o brilho na sacola. Isso parece ser minério cromático bruto. E tem uma quantidade absurda aí dentro. Ele avisa pro líder que o moleque tá carregando uma fortuna nas costas. O chefe ganancioso quer saber onde Kay conseguiu uma informação dessas. E que era um desperdício um novato ter tanta sorte assim. Uma mina de ouro dessa é muita coisa para um amador carregar sozinho. E que deveriam forçar o prota a dizer onde encontrou tudo isso. Beleza. Ei, garoto, nem pense em fugir. Seria um desperdício você acabar falecendo. Não me responsabilizo. E saca uma faca. Kay solta os sacos pesados no chão sem dizer nada. Ué? Desistiu tão fácil assim? Enfim, seja obediente e talvez a gente... Kay afunda o nariz do figurante que cai de maduro e inconsciente. Mesmo virando um pioneiro oficial, parece que continua atraindo esse tipo de lixo o tempo todo. Vamos acabar logo com isso? A Mari tá me esperando. O bando fica revoltado e parte pra cima. O da faquinha vem por trás e o prota esquiva e dá um belo gancho que afunda o Rosalino na parede. O cabeça de musgo soca a cara do cabeça preta que defendeu e torce o punho do Brutamontes e esmaga a cara dele no chão. Ele debocha e limpa as mãos depois de tocar nos lixos. Se vocês queriam tanto as coisas dos outros, deveriam estar preparados para pagar o preço por isso, não acham?
Agora só falta um. O instinto do Protinha ativa. Uma bala de energia concentrada está prestes a atingir seu cabeção que por pouco ele desvia, causando uma enorme perfuração na rocha. Se tivesse pego em cheio, ele estaria gravemente ferido. O figurante-chefe fica surpreso que o Prota não foi atingido. Desde a primeira vez que vi a sua cara no salão, eu fiquei de mau humor. Eu também queria entrar para a unidade de pioneiros classe S. Não é qualquer um que consegue entrar. Mas aí, um lixo como você, com essa cara de idiota, entra andando como se fosse o dono do lugar. O primeiro portador do preto? Que piada! É só uma cor nojenta e repulsiva. O que os coloristas viram de tão interessante num lixo como você para te darem tanta atenção? Quebrar um braço ou uma perna primeiro parece mais divertido. Já que você deixou meus subordinados naquele estado, não posso te dar o luxo de uma morte rápida. Ele dispara uma sequência de tiros de energia consecutivos enquanto o pretinho avança zigue-zagueando, desviando de cada disparo como se fosse um carioca indo comprar pão e desfere mais um gancho, só que erra, e o figurante aplica diversos tiros a queima-roupa e errando. Não se grude em mim, saia daqui, seu carrapato irritante. Percebendo que vai perder na trocação de porrada, dispara cristais afiados à sua volta que força o Kei a recuar para não ser empalado. Que susto! Ele atirou no chão? Apenas uma bala comum causou tudo isso? O saco de pancadas explica que sua cor é a cristalização, que pode criar rubis e minério de ferro vermelho. Sozinho, é um poder de baixo nível, mas combinado com uma arma personalizada sob medida, cria todo tipo de projéteis poderosos com facilidade. Enquanto eu não ficar sem a cor vermelha e sofrer de fadiga de cor, minha munição é inesgotável. Contra uma cor preta impura como a sua, estamos em níveis completamente diferentes. O Prota se esconde da chuva de cristais. Droga, agora que ele tem espaço e uma arma, ficou bem difícil de chegar perto. Ele deve ser um pioneiro de ranking B, pela capacidade de combate e pelo poder de fogo. Admito que a habilidade desse lixo é impressionante. E eu não quero nem imaginar ser atingido por essas balas, mas cobrir meu corpo com a cor preta não garante uma defesa completa. Se eu tentar algo imprudente, vou acabar me machucando de novo, como daquela vez. O que eu faço? Pensou. De repente, um dos capangas o agarrou por trás. O Prota desvia, mas ainda é segurado no pé. Me solta, seu louco! Você quer morrer? Chefe, eu pranquei os movimentos dele. Ele não pode fugir. Atire logo, acerte ele. Muito bem feito. Isso que é lealdade. Então morra de uma vez, seu desgraçado. Kei não tem para onde correr. Ele vê a luz vermelha vindo em sua direção. Dessa vez ele não consegue desviar. Tomou um belo headshot. Excelente, acertei a cabeça. Só que o cabeçudo não cai. O atirador sente medo do que vê. O quê? O que é isso? Como você? Por que você não tá ferido? Kei usou sua aura para dissipar a energia do projétil. Ah, sorte que consegui absorver a tempo. Se eu tivesse errado o timing por milésimo de segundo, o destrago teria sido feio. Mas o Água de Salsicha se desespera. Impossível, eu vi, o tiro pegou bem na sua cabeça. Como você tá vivo? O Protinha cansou da brincadeira. Ei, agora você morre. O medroso dispara uma rajada. Seu monstro! Morra! Morra! Morra de uma vez! Kei é alvejado várias vezes. No entanto, a escuridão absorveu cada impacto, dissipando a energia vermelha como se não fosse nada. Por que parou? Continua atirando? Não era esse o poder do qual você tinha tanto orgulho? Onde foi parar toda aquela arrogância de níveis diferentes? Ele criou uma nova habilidade, Cortina Negra. Bom, se você já ficou sem munição e sem coragem, então agora é a minha vez, não é? É impossível que as balas perfurantes não funcionem. Ele deve estar fingindo, é um truque. Mesmo que tenham sido bloqueadas superficialmente, o impacto deve ter destruído os órgãos internos dele. E enquanto ele tiver a arma, ainda poderá alvejar o Prota. Enquanto o figurante grita, Kei nota que as balas não assustam mais. O problema é que a absorção consome energia demais comparado ao que bloqueia. Se continuar usando isso sem parar, ficará sem energia e precisa acabar com esse lixo irritante rápido, sem avançar de qualquer jeito, pois o ruivo deve ter algum truque. De repente, a ideia do treinamento anterior volta à mente dele. Espera, e se eu tentar aquilo? Kei, inspirado pelo poder cristalização do inimigo, começa a condensar energia na mão e ao redor, criando estacas afiadas. Oh, olha só! Funcionou mesmo? Eu era um lutador a curta distância e resolvia tudo no soco, mas dominando a cristalização, vou superar meus pontos fracos. Assim que eu absorvi seus ataques, consegui entender o princípio da capacidade de criar matéria sólida a partir da cor. Enfim, muito obrigado por me dar essa aula particular de graça. E lança novos ataques destrutivos,
e ainda consegue absorver todos os disparos quem nem se dá o trabalho de desviar. E fala pro trouxa que fará ele de boneco de teste para as novas habilidades, avançando, criando cristais no chão. O fracote recua. Ele copiou o meu movimento com perfeição. Não, a versão dele é ainda mais forte. Já entendi como funciona. Que tal mudar a forma um pouquinho? Agora, com a foice, desfere um corte certeiro partindo o oitão do Ferrugem. Sua arma especialmente polida e reforçada foi cortada num único golpe de um cara que nem está usando uma arma de verdade. Como um pedaço de cristal bruto pode ser mais afiado que o meu equipamento? Kay desfaz a foice. O poder destrutivo é absurdo, mas só de usar por uns segundos sentiu um enorme cansaço. Mesmo que cause um enorme dano, não deve deixar ativo a todo momento. Ei, o que vai fazer agora que perdeu sua preciosa arma? Se não tem mais truques na manga, pode vir na mão mesmo se quiser. Não que isso vá te salvar, claro. O ataque atinge o ponto fraco do ego do Ferrugem. Não se atreva a me rebaixar, seu lixo. Pensou que eu era só um atirador rank B que dependia de uma arminha? A minha cor pode criar rubis e minério de ferro vermelho. Mesmo sem spoit, eu ainda posso te matar. E arremessa gigantescos cristais. Sofrendo chuvas de balas, desenvolve escudo capaz de ignorar e avançar todo o ataque inimigo, o suficiente para acertar um socão bruto no fígado do invejoso e ainda mete um jiu-jitsu fazendo gorfar ketchup. Ah, sério? Já cansou? Eu sou um cara muito ocupado, sabia? E vocês aparecem do nada e me faz gastar energia à toa. Que desperdício! Um garoto que acabou de se tornar pioneiro. Com tanto poder não é talento, é uma anomalia. Você é um monstro, é nojento e repulsivo demais. Desde o momento em que você nasceu com esse poder, se tornou uma aberração desumana. Não importa como se olhe, isso não é normal. Você não sente uma aberração? Não sente que não pertence a lugar nenhum? Carregando essa cor amaldiçoada de azar e agindo com essa indiferença toda? Como você consegue? Flashback rápido da infância solitária do Kay sofrendo por ser branco e agora sofre por ser preto. Kay não responde e nem se defende. Apenas a sua escuridão se intensifica como se estivesse encarando o fundo da sua alma, pronto para comer o butico da ruivinha, fazendo-o se cagar de medo. Foi um discurso? Tá delirando de medo? Do que você tá falando esse tempo todo? Engraçado, antes estava em atacando com poderes e sendo valentão, mas agora parte para ataques verbais já que não consegue mais lutar mano a mano. Kay ficou sem paciência para o drama e agarra o cangoto do fracote contra o chão. Ouvindo você tagarelar tanto sobre monstro e poder, parece que você tem um interesse obsessivo pela minha habilidade. Então vou te dar uma demonstração completamente exclusiva. Ei, do que você está falando? Pensa comigo. Vocês queriam roubar minhas coisas à força, certo? Nada mais justo do que eu pegar algo de vocês em troca, não acha? Vamos deixar as coisas justas para os dois lados. Kay ignora os apelos e ativa sua sugada de tinta, drenando a cor e a energia vital dele, violentamente com toda a força. Ei, espera! Para com isso!